Você está atrasado o que isso? Algum tipo de piada a voz de Vitor ecoou, cortante, atravessando o silêncio da manhã. Seus olhos, frios e inquisidores, fixaram-se em Léo. Léo respirou fundo. Uma pontada de irritação já se formava em seu peito. Senhor, houve um incidente na marginal. Um pneu furado. Eu tentei avisar. Ele estendeu a sacola térmica. A comida ainda quente. Vitor nem sequer olhou para a sacola. Ele apontou um dedo acusador. Desculpas, eu paguei por pontualidade, não por contos de fadas. Este pedido não é apenas comida. E um acordo, você tem ideia do que um atraso de 15 minutos pode custar? Ele gesticulava amplamente para as figuras imóveis que os observavam. Léo sentiu seus músculos se enrijecerem. A Himmelheo Kamkua Essien Staler. Eu fiz o meu trabalho, apesar das circunstâncias. Sua voz manteve um tom calmo, quase perigoso. Café da manhã. Vitor zombou, uma risada seca e sem humor. Você acha que isso e sobre café da manhã isso e sobre respeito, sobre competência? Olhe para ele. Vitor indicou Léo com um movimento de cabeça, voltando-se para os outros. Com esse uniforme sujo. Parecendo ter saído de um lixão. Sujando o meu ambiente. Uma onda de calor subiu pelo rosto de Léo. Ele sentiu um calor perigoso se espalhando por sua espinha. Uma premonição sombria se apoderou dele. Eu fiz o meu trabalho, apesar das circunstâncias. Sua voz manteve um tom calmo. Quase perigoso. Seu trabalho e entregar no prazo, não importa se o mundo está acabando. Entregadores como você são descartáveis. Vitor esbravejou. O rosto vermelho. Não temos tempo para falhas. Não temos paciência para incompetência. Pegue suas coisas e saia agora. Léo sentiu um tremor percorrer suas mãos. Seu corpo inteiro parecia estar em chamas, mas ele se forçou a permanecer imóvel. Sua mente, antes focada na rota otimizada e no trafego, agora desenhava linhas e algoritmos de uma natureza completamente diferente. Uma decisão gelada começou a se formar em seu interior. Sua empresa de entregas não terá mais contratos conosco, Vitor declarou. Com um tom de finalidade cruel. Diga adeus a isso. Você e sua empresa estão fora. Léo sentiu o impacto das palavras, mas a dor foi rapidamente suplantada por uma fúria gélida. Ele apertou os lábios, seus olhos fixos em Vitor. Isso não precisa ser assim. Ele disse, sua voz uma mistura estranha de desafio e controle. Vitor deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ah, não precisa, você vai me dizer como funciona meu negócio. Você e um ninguém, você não e nada. O CEO esbravejou, gesticulando com a mão aberta. Como se estivesse afastando um inseto. Léo recuou um passo, mas não por medo. Era para ganhar espaço. Uma ideia, um plano embrionário, começou a se solidificar. Ele pegou sua sacola de entregas, o peso familiar em sua mão. Seus olhos, antes cansados pela rotina, agora brilhavam com uma determinação implacável. Entendido. Entendido e o mínimo que espero, Vitor disse, com um escárnio evidente. Agora, sumam com ele daqui e certifiquem-se de que nunca mais pise neste prédio. Léo olhou para Vitor mais uma vez, um olhar que continha anos de inteligência suprimida e um novo. Pergo seu propósito. Ele sussurrou, mal audível. Isso não vai ficar assim. Vitor, alheio à ameaça velada, apenas riu, um som seco e zombeteiro. O que disse fale mais alto, se for homem. Léo não respondeu. Ele simplesmente se virou e caminhou em direção à saída, sua mente já calculando o custo da vingança. Léo abriu a porta de seu pequeno apartamento. O cheiro de comida de ontem pairava no ar. O uniforme ainda grudava em sua pele, seco e sujo. Ele o tirou. Jogando-o num cesto no canto. Uma sensação de amargura persistia. Ele caminhou pela sala. Uma parede estava coberta por uma lousa branca. Equações complexas preenchiam o espaço, algumas rispidamente apagadas, outras perfeitamente desenhadas. Havia livros empilhados no chão, muitos deles tratados de matemática avançada e física teórica. Seus olhos percorreram os símbolos familiares. Ele tocou o quadro, seus dedos rocando uma série de números primos. Uma imagem surgiu em sua mente, um anfiteatro lotado, aplausos estrondosos. Um prêmio brilhante em suas mãos. Ao seu lado. Mentores sorriam. Uma sensação de perda o atingiu. Ele desviou o olhar para o uniforme amassado no cesto. A dissonância era gritante. Ele se sentou em uma cadeira simples, a madeira rangendo. Puxou um livro. A Teoria de Relatividade e seus aspectos matemáticos. A capa estava desgastada. Ele se lembrou da última vez que havia resolvido um problema verdadeiramente desafiador. Não problema de logística da entrega,
mas algo que exigia abstraqueo pura. Sua mente, um labirinto de números e lógica, tinha sido sua fortaleza. Agora, era uma ferramenta para navegar pelas ruas da cidade. Uma imagem clara se formou em sua mente, a expressão de desdém de Vitor. As palavras. Descartáveis. Zero. Ninguém. Léo fechou o livro. Seus olhos se apertaram. Uma compreensão sombria se espalhou por ele. Ele não era descartável. Ele não era um zero. Vitor havia despertado algo. Ele se levantou, aproximando-se da lousa novamente. Pegou o marcador e começou a escrever. Now eram equações aleatórias. Eram diagramas de fluxo de dados, modelos de otimização de sistemas, projeções de falhas algorítmicas. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sentia um impulso. Seu passado não era apenas uma memória. Era uma arma. Ele havia deixado a academia por razões que ainda pesavam em sua alma, um segredo guardado a 7 chaves. A pressão, as expectativas esmagadoras, uma desilusão com o sistema. Ele se afastou do brilho, buscando uma vida sem o peso da genialidade. Agora, o peso de uma humilhação pública era maior. Ele continuou a escrever, os marcadores deslizando suavemente. Seu passado como entregador lhe dera uma perspectiva única, a visão de baixo. Observando os movimentos de cima. Ele havia visto padrões. Ele rabiscou um diagrama complexo de uma rede de entregas. Depois, começou a sobrepor com linhas pontilhadas representando a distribuição de informações. O mundo, ele percebeu, era um gigantesco problema matemático, esperando ser resolvido. Uma satisfação fria percorreu-o. Vitor havia cometido um erro. Ele havia julgado um livro pela capa, ou melhor, pelo uniforme. A chama adormecida dentro de Léo não estava apenas acesa, ela crepitava, alimentada por um novo propósito. Ele continuou trabalhando na lousa. As horas passando despercebidas. As equações se estendiam, complexas e interligadas. Um nó de determinação se apertou em seu peito. Ele não estava apenas pensando em vingança, estava calculando a ponto. Sr. Vitor, o relatório da semana passada, há uma inconsistência. O tom de Ana era cauteloso, sua voz hesitante. Ela segurava um tablet, a tela exibindo gráficos. Vitor sequer olhou para ela. Estava ocupado com seu próprio tablet, deslizando o dedo pela tela. Inconsistência, explique-se. Ana, seja rápida. Nossos modelos de projeção de gastos do cliente C340 estão divergindo em 0,5% do esperado. E pequeno, mas persistente. Como que o raio nas 3 dias? Ana olhou para ele, buscando atenção. Vitor bufou. 0,5% e isso, Ana. Você está perdendo meu tempo com flutuações normais de mercado. As variáveis são muitas. Deixe de bobagens. Mas a tendência é incomum, insistiu ela. O algoritmo de alocação de recursos deveria ser mais preciso. Deveria. E uma palavra que não pago para ouvir, Vitor retrucou. Finalmente erguendo os olhos. Sua expresso era de impaciência. O algoritmo e de ponta. Erros são da natureza humana, não da máquina. Sr. Vitor. Também notamos algo semelhante com o cliente P712, acrescentou Marcos, um engenheiro de software, falando de sua mesa. Pequenas perdas, quase imperceptíveis, em transações de alto volume. O sistema está redirecionando fundos de forma ineficiente. Victor Balancua Cabica. Inefficient estamos falando de centavos. Centavos focam nos bilhos. Não nos trocados. Isso e ruído. Ajustem os parâmetros de tolerância e sigam em frente. Ele fez um gesto de dispensa. Mas o cliente P712 já ligou uma vez reclamando de pequenos desfalques nas suas transações automáticas. Ana continuou, ignorando o tom de Vitor. Eles estão começando a questionar a segurança da testa de Victor em Rugu. Segurança ninguém questiona a segurança de Tecnova. Deve ser um erro do sistema deles. Ou talvez, um erro de digitação do funcionário deles. E sempre assim. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Resolvam essa inquietação do cliente com um desconto no próximo mês. Ofereçam algo para acalmá-los. Marcos e Ana trocaram olhares rápidos. Uma preocupação mútua se refletia em seus olhos. A equipe de QA está revisando o código, mas não encontrou nada evidente, Marcos disse, sua voz um pouco mais firme agora. Parece ser algo mais profundo. Mais profundo. Vitor deu uma risada curta e sem humor. Quer saber o que profundo? Marcos, a minha paciência se esgotando. Eu quero solucos. Now teorias de conspiração. O algoritmo e um produto perfeito.
Não questionem a base. Mas e se não for uma falha de usuário? Ana perguntou. E se for, no core? Vitor bateu a mão na mesa. Chega, vocês estão vendo problemas onde não existem. Querem saber o que vejo funcionários com tempo livre demais, inventando crises. Não temos crises na Tech Nova. Temos desafios de crescimento. Ajustem os filtros, otimizem a interface, e parem de me incomodar com ninharias. Ele se levantou, andando em direção à janela, dando as costas a eles. Esses pequenos bugs só apenas a vida. A concorrência vai rir se souber que estamos focados em 0,5%. Mantenham o foco no que importa. Lucro. Ana e Marcos permaneceram em silêncio, o peso das palavras de Vitor pairando sobre eles. A preocupação de Ana era palpável. Marcos apenas assentiu levemente, uma expressão sombria em seu rosto. Ambos sabiam que não se tratava de ninharias. Algo estava errado. E Vitor, em sua arrogância, estava cego para isso. Você e 101 ninguém. A voz de Vitor ecoou na mente de Léo. Ele acelerou na bicicleta. O vento em seu rosto, empurrando as palavras para trás. Ele parou em frente a um prédio de escritórios envidraçado. Uma mulher de terno apressou-se, falando em seu celular. Os dados de transação estão lentos. Não podemos atrasar mais. Léo entregou a encomenda. Ele não apenas entregava, ele observava. As tensões nos rostos dos executivos. A pressa. As conversas fragmentadas sobre dados e atrasos. Ele se moveu para o próximo destino, uma agência bancária. Pessoas na fila, algumas impacientes. O sistema está lento. Algo murmurou. Isso é ridículo. Léo anotou mentalmente. Lentidão. Inconsistência. Ele pensou nos algoritmos que regem essas transações. Onde estariam as falhas? A matemática pura que ele dominava poderia desvendar esses nos. À noite, de volta ao apartamento, a lousa branca o esperava. Ele desligou o rádio. Ligou o computador. Abriu dúzias de abas, artigos sobre segurança cibernética, relatórios financeiros de grandes corporações, novas tendências em algoritmos de inteligência artificial, modelos preditivos de mercado. Ele mergulhou na leitura, absorvendo cada palavra. Cada gráfico. Sua mente trabalhava em alta velocidade, conectando pontos que a maioria das pessoas nem percebia. Os sussurros do mercado que ele ouvia durante o dia se transformavam em dados concretos na tela. Ele fez uma pausa, pegando um livro de criptografia avançada. Ele se lembrava de discussões acaloradas na universidade sobre vulnerabilidades em sistemas aparentemente impenetráveis. A estrutura subjacente, ele sabia, era sempre matemática. Não temos tempo para falhas, Vitor havia dito. Irônia. O mundo corporativo operava com uma fragilidade surpreendente. Desfarque de solidez. Ele começou a ver as empresas não como impenetráveis fortalezas, mas como cadeias complexas de algoritmos. Cada elo uma potencial falha. Ele se concentrou em um artigo sobre a dependência de grandes corporações em algoritmos proprietários. O risco de um ponto único de falha. A Tech Nova de Vitor veio à sua mente. Ele sabia que Vitor operava na vanguarda da tecnologia financeira. Uma empresa com tantos dados, com tantos clientes, era um alvo ou um paciente, dependendo da perspectiva. Os problemas da Tech Nova se agravam rapidamente. Uma manchete num artigo de finanças piscou na tela, de um portal que ele acessava em um de seus atalhos. Ele clicou. O artigo falava sobre inconsistências crescentes e preocupações dos investidores. Nada específico, mas o padrão era claro. Ele pegou o marcador. No canto da lousa, ele escreveu Tech Nova. Desenhou um diagrama de rede simplificado, começando a preencher com possíveis vetores de ataque, ou, mais precisamente, de falha. Não com intenção de atacar, mas de compreender a arquitetura dos problemas. Ele notou um padrão recorrente em algumas falhas descritas nos artigos. Desvios mínimos que, acumulados, causavam um impacto significativo. Uma falha que não quebrava o sistema, mas o corroía lentamente. Exatamente como as ninharias que Vitor desdenhou no escritório. Um sorriso frio formou-se em seus lábios. Vitor, com sua arrogância, estava cego para os perigos que espreitavam em seus próprios sistemas. Léo, o zero, estava agora estudando as fragilidades do império do ninguém. Ele era o predador silencioso, coletando informações, aprimorando suas habilidades. A vingança, ele percebeu, seria um quebra-cabeça de alta complexidade. Sr. Vitor. Acabamos de perder o contrato com a Horizon Global. Inteiro. Eles citaram instabilidade inaceitável nos nossos sistemas de previsão. A voz de Sandra,
a chefe de vendas, soou alarmada pelo interfone. Vitor largou a caneta. Seus olhos se arregalaram. Instabilidade, o que você está falando, e o maior contrato do ano. Ele empurrou a cadeira para trás. Levantando-se abruptamente. Eles enviaram um e-mail. E oficial. Disseram que seus próprios analistas detectaram falhas persistentes nas projeções de risco. Falhas que nossos relatórios insistiam em ignorar. O tom de Sandra era de pânico contido. Ignorar-nos, não ignoramos nada. O algoritmo e perfeito. Vitor gritou, agora com o telefone na mão. Quem está inventando essas mentiras? Essa é uma tática suja da concorrência. Ele desligou, batendo o aparelho na mesa. Olhou para a porta, sua mente fervilhando. Ana e Marcos estavam na sala, conversando em voz baixa. Seus rostos exibindo uma tensão crescente. Vocês dois venham aqui. Vitor os chamou, sua voz carregada de raiva. O que está acontecendo com essa instabilidade? Horizon Global acabou de nos deixar porque ninguém me alertou da gravidade. Ana deu um passo à frente. Senhor, nós avistamos sobre as pequenas inconsistências. Dissemos que estavam escalando. O algoritmo está com um desvio que não conseguimos isolar. Ela falou, a voz firme. Desvio e um desvio de R$1 bilhão. Ana, por que não arrumaram isso? Para que servem vocês? Vitor gesticulou, sua raiva direcionada a eles. Marcos interveio. Sua voz grave. Não, senhor. Now e conspiraco. E o algoritmo? Ele está sistematicamente desviando pequenas quantias, mas agora essas pequenas quantias somam valores enormes. Os consultores também não conseguiram isolar o problema. Ele gesticulou para a equipe de consultores sentada. Um dos consultores, um homem de meia-idade com óculos, falou. Senhor Vitor, passamos a noite revisando o código. Usamos as ferramentas mais avançadas. A falha ela é elusiva. E como um fantasma no sistema. Ela opera dentro de parâmetros aceitáveis. Mas com um efeito cumulativo devastador. Fantasma, eu não pago milhões para ouvir sobre fantasmas. Vitor esbravejou, jogando a caneta na mesa. Eu pago para vocês resolverem problemas porque não conseguem en controlar vocês só os genios que eu contratei. O consultor suspirou. A complexidade desse algoritmo e sem precedentes, senhor. A maneira como ele interage com os módulos de finanças e segurança, e algo que nunca vimos. Nossas ferramentas não foram projetadas para detectar esse tipo de desvio. Minha empresa está sangrando. E vocês me dizem nunca vimos. Vitor se jogou na cadeira. A cabeça entre as mãos. O brilho de sua arrogância estava sumindo, substituído por um medo cru. A bolsa fechou com queda de 15% ontem. Os acionistas estão ligando a cada minuto. Perdemos outro cliente grande hoje. A Omega Tech. Ana olhou para Marcos. Uma sombra de desespero cruzou seus olhos. Eles haviam avisado Vitor, mas ele não havia escutado. Eles ameaçaram despejo. Vitor perguntou, a voz quase um sussurro. O conselho me ligou. Eles querem uma reunião de emergência. Estão falando em intervenco, Marcos Balanco a cabeça. O problema é que o algoritmo foi projetado para ser adaptável. Ele aprende. E parece que ele aprendeu a desviar de maneira que quase indetectável, mascarando suas ações. Então, o que fazemos? Deixamos a empresa afundar e isso, e minha empresa, meu trabalho de vida. Vitor se levantou novamente, andando em círculos. Ele parecia um predador encurralado. Eu quero uma solução, não me importo como eu quero que este problema seja esmagado. O consultor respondeu, sua voz calma. No momento, não temos uma solução. Precisamos de mais tempo. E talvez uma mente que pense fora da caixa. Alguém que consiga ver o problema de um ângulo completamente diferente. Fora da caixa. Minha caixa e dinheiro e lucro. Não temos tempo para fora da caixa. Vitor gritou, mas o desespero em sua voz era inegável. Sua equipe, antes confiante, estava esgotada. Os gênios que ele havia contratado falharam. O que você quer dizer com a auditoria foi antecipada? A voz de um executivo soou alta e tensa no corredor da Tecnova. Léo estava ali, entregando uma pasta de documentos para a recepção. Ele parou, a pasta em suas mãos. Uma mulher, vestindo um blazer impecável. Respondeu, sua voz contida, mas urgente. Não em uma auditoria rotineira, Carlos. A diretoria está pressionando. Eles querem respostas sobre a Horizon Global. E sobre os números que não batem. Ela olhou para os lados, como se buscando por ouvidos curiosos. Léo se inclinou ligeiramente, ajustando a alca de sua bolsa. Seus olhos varreram o ambiente, registrando cada detalhe. A tensão era quase palpável no ar daquele andar. Vitor está enlouquecendo, Carlos disse, sua voz um pouco mais baixa agora.
mas ainda perceptível. Ele insiste que uma conspiração. Que os dados vão se estabilizar. Mas não estão piorando. Carlos, a mulher retrucou, o tom sombrio. A cada dia, as perdas são maiores. Os algoritmos estão desgovernados. E ninguém tem a menor ideia do porquê. Ela suspirou pesadamente. O conselho já está falando em intervenção. Léo sentiu um arrepio na espinha. Intervenco. Falhas nos algoritmos. As palavras de Vitor, 0, ninguém, ecoaram. Ele apertou os lábios, uma satisfação gélida começando a se espalhar. Eles disseram algo sobre a necessidade de um gênio para resolver isso. Carlos perguntou, a voz cheia de desespero. Ou algo sobre queimar a casa e recomeçar. A mulher hesitou. Eles mencionaram a necessidade de uma solução radical. Alguém com uma visão completamente nova. Nossa equipe está esgotada. Ninguém vê a saída. Léo entregou a pasta, um sorriso imperceptível curvando seus lábios. Ele se virou para sair, o ritmo de seus passos lento o suficiente para captar mais um fragmento. Eles estão com medo. Carlos, a mulher disse, sua voz quase um sussurro. Medo da ir a falência. A Tecnova está por um fio. Léo deixou o prédio. O ar fresco do lado de fora contrastando com a atmosfera opressiva que ele havia deixado para trás. A confirmação que ele buscava estava ali. A Tecnova estava em apuros reais. E Vitor estava cego, afundando na própria arrogância. Ele montou na bicicleta, seus pensamentos em ebulição. A lousa branca em seu apartamento, com suas equações e diagramas, assumiu um novo significado. Ele não era apenas um observador. Ele era a chave. Em seu apartamento, as luzes da cidade brilhavam através da janela. Ele foi direto para a lousa. Pegou o marcador. Desenhou um círculo, depois outro. Conectando-os com linhas. As pequenas inconsistências de Vitor eram, na verdade, os sintomas de um câncer algorítmico. Ele começou a escrever novas equações, mais complexas, sobrepondo-as aos antigos diagramas. Não era mais apenas um estudo acadêmico. Era uma rota. Uma estratégia. Ele via a Tecnova como um problema matemático gigantesco, implorando por uma solução. E ele, Léo, era o único que a possuía. Um sorriso frio e determinado se formou em seus lábios. A vingança, ele murmurou para o vazio do apartamento. Será mais doce se for eu a oferecer a salvação. Seus dedos tracaram as equações. O alvo estava definido. Mais uma vez, o sistema falhou na reconciliação de dados. Perdemos outro cliente pequeno, Alex murmurou, o cansaço pesando em sua voz. Ele olhava para a tela, onde linhas de código vermelhas piscavam. Ao seu lado, Ana digitava furiosamente. Ana suspirou. E é inútil. Vitor quer soluções, mas não nos dá tempo para encontrar a raiz. E os consultores se foram. Dizendo que o problema é complexo demais. Alex balançou a cabeça. Complexo demais ou eles não estão olhando no lugar certo. Ele empurrou a cadeira para trás. Não consigo mais pensar nesse código. E como um labirinto. Acha que existe uma saída? Ana perguntou. Sem esperança. Deve haver, Alex respondeu, sua voz determinada. Victor now vai ceder a falência. Ele vai nos fazer trabalhar até o último segundo. Ele se levantou, andando até a janela, observando as luzes da cidade. Talvez a resposta não esteja aqui dentro. De volta à sua mesa. Alex abriu um navegador. Não era para sites de notícias ou e-mails de trabalho. Ele digitou um termo de busca em comum, problemas de otimização de fluxo de dados de alta complexidade, soluções não convencionais. Ele rolou por vários fóruns acadêmicos e comunidades de programadores obscuras. Muitas discussões teóricas, poucas soluções práticas. A esperança começava a diminuir novamente. Então, ele viu um título. Em um fórum de matemática pura, em uma seção pouco visitada. Uma abordagem para o problema do grafo de fluxo intermitente. O nome de usuário era Veritas Code, Alex clicou. A postagem não era longa, mas era densa. Detalhava um problema abstrato de algoritmo de fluxo de dados, semelhante em estrutura aos problemas que a Tecnova enfrentava, mas sem referências diretas à empresa. E então, vinha a solução. Ele começou a ler. No início, as equações eram complexas demais, quase alienígenas para o ambiente corporativo que ele estava acostumado. Mas à medida que avançava, uma elegância começou a se revelar. Era uma abordagem diferente. Uma maneira de contornar os pontos de falha que eles haviam encontrado, tratando o problema não como um bug, mas como um resultado de um sistema auto-otimizável que havia otimizado a si mesmo para o desvio. Impossível, ele murmurou.
Seus olhos fixos na tela. A solução de Veritas Code propunha uma mudança fundamental na forma como o algoritmo percebia a eficiência. Ele redefiniria os parâmetros de balanço, eliminando os desvios. Não era uma correção de bug. Era uma reengenharia conceitual. Alex sentiu um nó na garganta. Ele relia parágrafo por parágrafo. As equações se encaixando em sua mente como peças de um quebra-cabeça complexo. Era puro gênio. Não era algo que qualquer equipe de engenharia padrão pudesse ter imaginado. Você encontrou algo? Ana perguntou, espiando por cima de seu ombro. Alex balançou a cabeça, sem tirar os olhos do papel. Não sei. Talvez. E diferente. Muito diferente. Ele sentiu uma pontada de esperança. Vitor pode não acreditar em amadores da internet, mas essa solução não parecia amadora. Era arte. Ele continuou a estudar. A mente trabalhando em velocidade máxima. Um lampejo de esperança se acendeu no desespero da Tech Nova, vindo de uma fonte anônima, de um lugar onde Vitor jamais procuraria. Senhor Vitor, eu encontrei algo. Alex entrou na sala de reuniões, o artigo impresso de Veritas Code amassado em suas mãos. Sua voz, apesar do nervosismo, carregava uma ponta de esperança. Vitor estava na cabeceira da mesa, o rosto tenso. Ana e Marcos já estavam sentados, os olhos cansados. Vitor ergueu uma sobrancelha, impaciente. Encontrou o quê? Alex, outra desculpa para a ineficácia do nosso departamento. Não! Senhor. E uma solução. Para o algoritmo. Eu a encontrei online. Alex colocou o papel na mesa, empurrando-o na direção de Vitor. Vitor nem sequer tocou no papel. Ele olhou para Alex, um escárnio se desenhando em seus lábios. Online, você está brincando comigo? Nosso problema vale bilhões. E você traz uma solução online de quem? De um amador de fórum. O pseudônimo e Veritas Code, Alex insistiu, tentando manter a calma. As equações só de nível de complexidade, e brilhante. A abordagem é completamente diferente de tudo que já vimos. Ana interveio. Sua voz cuidadosa. Eu dei uma olhada rápida, Sr. Vitor. E uma matemática bastante avançada. Parece tratar o problema da otimização de fluxo de uma maneira que não havíamos explorado. Vitor balançou a cabeça, um gesto de impaciência. Matemática avançada, now precisamos de matemática, de faculdade precisamos de resultados. Nosso algoritmo foi construído pelos melhores. Now por algum Veritas Code de internet. Ele enfatizou o nome com desprezo. Mas essa pessoa vê o problema de forma única, Alex argumentou, a voz um pouco mais alta. Não em uma correção. E uma reestruturação. Ele ou ela redefine a forma como o sistema percebe a eficiência. Isso explica por que nossas ferramentas não detectam o desvio. O sistema está funcionando corretamente dentro de uma lógica falha. Está me dizendo que a base do nosso bilionário algoritmo é falha e algum nerd de internet sabe disso. Vitor riu, um som áspero. Você realmente espera que eu acredite nisso? Que eu confie o destino da Tech Nova a um anônimo de um fórum? Marcos, que estava em silêncio até então, pigarreou. Senhor Vitor. A verdade é que nossa equipe esgotou todas as opções. Os consultores externos falharam. Talvez uma nova perspectiva seja necessária. Não custa nada analisar. Não custa nada. Vitor bateu na mesa. Custa tempo. Custa reputação. Custa a credibilidade da minha equipe de engenheiros. Eu não vou humilhar a Tech Nova indo atrás de dicas da internet. Somos líderes de mercado, não pedintes de ajuda em fóruns. Alex sentiu um nó na garganta. Ele tentou mais uma vez. Mas se essa pessoa pudesse nos dar uma pista mesmo que não seja a solução completa, não, Vitor cortou. Sua voz fria e final. A resposta está aqui dentro. Com a nossa equipe. Com os profissionais que eu pago. Não em algum canto obscuro da internet. O que você encontrou é irrelevante. Uma distração. Foque no trabalho real. Alex pegou o artigo de volta, o desapontamento gravado em seu rosto. Ana e Marcos trocaram um olhar de resignação. Vitor, em sua arrogância cega, havia jogado fora a única centelha de esperança que tinham. Ele se recusava a ver a genialidade em qualquer lugar que não estivesse debaixo do seu nariz. Ou debaixo do seu controle. A arrogância dele era uma barreira impenetrável. Este problema, Léo disse, sua voz calma mas clara, dirigindo-se ao pequeno grupo reunido no café e considerado insolucionável por muitos acadêmicos. O desafio é simples, encontrem a prova. Ele gesticulou para uma lousa pequena montada em um cavalete. Equações complexas cobriam a superfície. Um homem na plateia, um estudante, perguntou,
Você espera que nos o resolvamos aqui em um café? Ele riu. Descrente. Eu espero que vocês tentem, Léo respondeu. Um sorriso sutil em seus lábios. A matemática now se importa como local. Ele observou os rostos curiosos. Uma parte da multidão era de estudantes. Outra parte parecia ser composta por profissionais curiosos, atraídos pelo cartaz que anunciava desafios de lógica e matemática. Uma nova perspectiva. No canto do café, Alex pediu um café. Ele havia visto o anúncio na rua. Uma distração bem-vinda de frustração na Tecnova. Seus olhos se moveram para a lousa. Ele reconheceu a complexidade do problema. Era um tipo de problema que ele havia encontrado em seu próprio estudo sobre otimização de algoritmos. Ninguém nunca resolveu isso, certo? Uma mulher perguntou a Léo. Até agora. Não publicamente, Léo disse. Mas eu acredito que é uma solução. E vou demonstrá-la. Houve um burburinho. O estudante que havia rido antes parecia mais atento agora. Léo pegou um marcador. Vamos começar com os axiomas básicos. Ele começou. Sua voz assumiu um tom quase hipnótico, preenchendo o pequeno espaço do café. Ele começou a escrever. A cada símbolo que ele tracava, a cada linha de raciocínio que ele desdobrava, a atmosfera na sala mudava. As pessoas se inclinaram para a frente, seus olhos fixos na lousa. Alex, de sua mesa, sentiu um formigamento. A elegância da abordagem de Léo, a forma como ele desconstruía o problema em partes manejáveis, era impressionante. Ele começou a fazer anotações em seu próprio caderno. Não era uma solução pronta para o problema da Tecnova, mas os princípios, as inferências, eram as mesmas que ele havia visto no post de Veritas Code. Uma conexão começou a se formar em sua mente. O ponto crucial, Léo explicou, virando-se brevemente para a audiência, está em redefinir a percepção do sistema sobre o que é eficiência. O erro não está na operação, mas na premissa fundamental. Alex quase deixou cair a caneta. Era exatamente o que o post de Veritas Code havia sugerido. A descrição de Leo de premissa fundamental era a chave. Ele olhou para Léo, tentando decifrar o homem por trás do marcador. Um entregador, com um uniforme de café. Resolvendo um problema que desafiava os maiores acadêmicos. Portanto, através desta série de transformações, Léo disse, terminando a última linha na lousa, a prova e conclusiva. A solução existe. A lousa estava cheia, mas cada linha, cada equação, estava perfeitamente alinhada, uma sequência lógica impecável. Houve um silêncio no café, depois um aplauso hesitante, que rapidamente se transformou em uma ovação. Léo fez uma reverência leve. Seus olhos encontraram os de Alex por um breve momento. Alex sentiu um reconhecimento, uma curiosidade. Extraordinário. Alex murmurou para si mesmo. Ele pegou seu telefone. Digite Veritas Code no Navigator. A imagem do entregador com o marcador em sua mão e as equações na lousa do café fixou-se em sua mente. Ele sentiu uma estranha conexão, uma peça faltando se encaixando. A coincidência era grande demais. Voce não está fazendo nada, Alex. Vitor vai nos demitir a todos. Ana observava Alex, que alternava entre a tela de SU Computator e as annotações do café. Nos precisamos de algo. Alex balançou a cabeça. O algo está aqui. Mas Vitor não vai ouvir. Ele olhou para o monitor. A página do fórum com o post de Veritas Code estava aberta. Ao lado, o vídeo do entregador resolvendo o problema no café. A conexão era inegável. O que isso? Ana apontou para a tela. Aquele post do fórum. E ele, Ana, Alex disse, a voz tensa. O cara do café. O entregador. E o Veritas Code. Ana franziu a testa. O entregador que Vitor humilhou, aquele que ele chamou de zero. Alex assentiu. Os olhos fixos na imagem de Léo. Ele resolveu um problema considerado insolucionável. Victor ignora. Ele zombou. E o que isso nos dá? Ana perguntou. Ceticismo em sua voz, mas uma pitada de curiosidade. Uma solução de um estranho. Vitor vai te esmagar. Vitor já está nos esmagando. Alex retrucou, o desespero aumentando. Nos estamos perdendo tudo. A Tecnova vai à falência. Eu não posso ficar parado enquanto o navio afunda. Ele sentiu uma urgência crescente. E você vai arriscar seu emprego por isso? Vitor proibiu qualquer coisa de internet. Ana lembrou. Qual emprego? Ana, não teremos emprego se a empresa quebrar. Alex rebateu. Ele sentiu o peso da decisão. Mas o brilho naquelas equações, a clareza daquela demonstração no café, era irresistível. Ele tinha que tentar. Ele abriu a janela de mensagem privada no fórum. Seus dedos hesitaram.
Ele digitou ponto para Veritas Code. Assunto: problema de otimização de fluxo de dados. Veritas Code. Eu vi sua postagem e sua demonstração no café. Sou Alex. Sou engenheiro na Tecnova. Estamos com um problema sério no nosso algoritmo de fluxo de dados. Ele tem um desvio sistemático. Ninguém consegue encontrar a falha. Eu acredito que sua abordagem poderia nos ajudar. Ele fez uma pausa. Podemos conversar, qualquer dica seria valiosa. Estamos desesperados. Ele apertou enviar. Um frio na barriga. Ele tinha acabado de desafiar Vitor, e talvez Arenado sua própria carreira. Mas a alternativa era a derrota total. Horas se passaram. Nada. Alex verificou sua caixa de entrada do fórum a cada minuto. De repente, uma notificação. Veritas Code respondeu. Alex clicou. O corachao batendo forte.de Veritas Code. Assunto: problema de otimização de fluxo de dados. Alex sei quemi voce. E sei sobre o problema da Tecnova. Não posso dar solução completa. Mas posso oferecer uma pista. Pense no paradoxo da eficiência. Se um sistema é otimizado demais para um único objetivo, ele pode se tornar cego para outros. O desvio não é uma falha, mas uma consequência da superotimização. Procure por autocorrecal de loop em um ponto específico da sua interface com o módulo financeiro. Pense em redirecionamento de energia. Alex leu e releu. Paradoxo da eficiência. Autocorreco de loop. Redirecionamento de energia. Não era uma solução, mas era um direcionamento. Uma luz no fim do túnel. Ele sentiu uma onda de euforia. Ele respondeu. Alex exclamou, mostrando a Ana. Isso. Enigmático. Ana disse, lendo as frases. Mas faz sentido. Dado o que você explicou sobre a postagem dele. Superautomization. Ninguém pensou nisso. Eu sei exatamente onde procurar agora, Alex disse, levantando-se, a fadiga desaparecendo. E um ponto cego no nosso código. Na interface. Enquanto Alex se preparava para mergulhar no código novamente, Léo, de seu apartamento, observava o prédio da Tecnova com um par de binóculos. A luz no escritório de Alex ainda estava acesa. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Léo. A primeira semente da vingança havia sido plantada. Ele havia entregado a Alex não a resposta, mas a trilha para a resposta. O jogo havia começado. Funcionou. Eu consegui estabilizar a interface principal. Alex exclamou, sua voz rouca de cansaço e triunfo. Ele apontou para a tela do computador, onde gráficos antes caóticos agora mostravam linhas mais suaves. Ana se inclinou, os olhos arregalados. O quê? Como Ana perguntou, sem fôlego. Você disse que a falha era no core. Não foi a falha principal. Foi um loop de autocorrecal na interface que estava amplificando o desvio, Alex explicou. Freneticamente. A dica de Veritas Code sobre o redirecionamento de energia me fez olhar para a forma como o módulo financeiro interagia com a distribuição de dados. Ele se virou para Ana, o cansaço dando lugar à excitação. E uma correção provisória, Ana. A falha principal ainda existe, mas este patch evita que o sistema sangre bilhões por hora. Compare tempo. Muito tempo. Ana olhou para a tela, depois para Alex. Vitor precisa saber disso agora. Alex hesitou. Ele vai querer saber a fonte. E qual é a fonte? Ana perguntou, observando Alex com atenção. Eu usei a pista de Veritas Code. Alex admitiu. Mas eu mesmo implementei. Ele ou ela apenas me deu o caminho. Ele pensou nas implicações. Vitor havia proibido isso. Eles foram até a sala de Vitor. Ele estava ao telefone, o rosto contraído. Não, a Tecnova não está à beira da falência, são especulações. Ele desligou, batendo o telefone na mesa. Senhor Vitor, temos boas notícias, Alex disse, tentando manter a voz firme. Vitor olhou para eles. Os alhas semicerrados. Boas notícias depois de perder mais um investidor hoje de manhã. Qual é a piada? O algoritmo. Eu encontrei um loop secundário de desvio na interface do módulo financeiro, Alex explicou. E eu implementei um patch temporário. Ele vai estabilizar as perdas imediatas. Vitor franziu a testa. Um patch. O que isso significa? As perdas de centenas de milhões por hora veio parar. O sangramento imediato foi contido. Ana interveio, mais enfática. Temos um alívio. Alguma estabilidade para respirar. Vitor olhou deles para a tela de seu próprio tablet. Que mostrava as códigos de bolsa. Ele atualizou. Os números da Tecnova, que estavam em queda livre, subiram um pouco. Um ligeiro, quase imperceptível, ganho. Mas era um ganho. Interessante,
Vitor disse, a voz carregada de uma cautela que não havia demonstrado antes. Como você fez isso? Ninguém conseguiu. Alex engoliu em seco. Foi uma nova perspectiva, senhor. Analisando as interesses de forma diferente. Ele evitou mencionar o fórum. Vitor assentiu lentamente. Nova perspectiva. O bem, seja lá o que for. Funcionou. Por enquanto. As cotações subiram um mísero 0,1%. Mas e melhor que nada. Ele olhou para Alex. Não pense que isso resolve tudo. A falha principal ainda está lá. Mas, bom trabalho, Alex. Continue. Senhor, a pessoa que me deu a pista. Talvez ele possa nos ajudar mais. Alex tentou. Vitor revirou os olhos. Dicas de internet. Alex, now say a ridiculo. Se você é capaz de fazer isso, faca. Não precisamos de ajuda externa, especialmente de amadores. E a sua solução? Assuma o crédito. Ou o problema. Se não funcionar no longo prazo. Ele fez um gesto de dispensa. Alex e Ana se retiraram. Uma pequena vitória. A primeira rachadura na armadura de Vitor. Ele havia aceitado a solução, mesmo que relutantemente, e negado sua verdadeira origem. Léo, de seu apartamento, recebeu uma notificação. O site de notícias financeiras que ele monitorava reportava uma pequena, mas significativa. Estabilização nas acos de Tecnova. Um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Ele tinha visto a luz do escritório de Alex acesa a noite toda. A primeira mordida havia sido dada. Vitor não havia desmoronado ainda, mas a corrosão havia começado. Outra vez estamos perdendo mais dinheiro do que antes. O que está acontecendo? Alex, o seu pet não funcionou. Vitor jogou um relatório de perdas na mesa, o papel tremendo em suas mãos. Sua voz mal controlava a fúria. Alex engoliu em seco. Senhor Vitor. O pet conteve o sangramento mais rápido. Mas a falha principal ainda está lá. E um problema estrutural. O sistema continua a encontrar novas maneiras de desviar. Novas maneiras. O algoritmo está zombando de mim agora. Vitor esbravejou. O Conselho de Administração está me ligando a cada 5 minutos. O Sr. Mendes acabou de me ligar. Ele está furioso. A empresa está em queda livre de novo. O que você vai fazer sobre isso? Ana, ao lado de Alex, disse, Senhor, as dicas que Alex recebeu, elas nos deram um alívio. Mas a pessoa que as enviou disse que era apenas uma pista. Ela entende o problema em um nível que nos não entendemos. Vitor bateu na mesa. Não me venham com dicas e não me venham com ele entende. Eu sou o CEO. Eu entendo quem é esse ele de quem vocês tanto falam, o amador. A porta da sala de Vitor se abriu bruscamente. Mendes, um diretor sênior com cabelos grisalhos e uma expressão severa, entrou. Vitor, o que você vai fazer? Estamos perdendo 20 milhões de dólares por dia. O mercado está reagindo. Não temos mais tempo. Vitor se levantou. Estamos trabalhando nisso. Mendes. Alex encontrou uma solução temporária. Ele vai encontrar a definitiva. Mendes olhou para Alex. E verdade que você recebeu uma pista para a solução provisória de alguém de fora, alguém que você encontrou em um fórum online. Alex hesitou. Sim, senhor. Usuário chamado Veritas Code. Ele tem uma compreensão única de otimização de sistemas. Vitor interveio. Mendes, não podemos dar ouvidos a isso. E uma piada. Um amador. Mendes ignorou Vitor, fixando o olhar em Alex. Você acredita que essa pessoa tem a capacidade de resolver nosso problema bilionário? Sim, senhor, Alex respondeu. Sua voz firme. A abordagem dele é genial. E a única chance que temos, na minha opinião. Mendes se virou para Vitor, a expressão impassível. Vitor, sua arrogância está nos custando a empresa. Nossos próprios engenheiros falharam. Nossos consultores falharam. Não temos opções. Contate essa pessoa. Contatar. Um entregador 10. O homem que eu expulsei daqui há algumas semanas. Vitor zombou. Uma mistura de fúria e terror em seus olhos. Eu não vou me humilhar. A Tecnova não vai se humilhar. Voce já está humilhado. Victor Mendes retrucou. Sua voz baixa e perigosa. A empresa está à beira do colapso. Seu orgulho custará o emprego de centenas de pessoas. E seu próprio patrimônio. Faca o contato. Agora. Vitor empalideceu. Ele fechou os olhos por um momento. Onde o encontramos? Alex respondeu, já com o telefone na mão. Tenho o contato. Mas ele exigirá uma reunião em um local neutro. E termos muito específicos. Eu imagino. Termos que termos. Vitor cuspiu. Mendes olhou para Vitor com desprezo. Voce não está em posição de negociar, Victor.
Peça o que ele quiser. A empresa está acima do seu orgulho. Agenda reunião. Alex. Para amanhã. E que seja discreto. Vitor balançou a cabeça, derrotado, mas ainda com uma expressão de ódio profundo. Seus olhos se reviraram. Ele mal podia suportar a ideia. Alex enviou a mensagem. Sentindo um peso se levantar de seus ombros. Ele está atrasado isso, e uma piada. Vitor explodiu, batendo o punho na mesa do café. A pequena mesa de madeira tremeu. Ele olhou para Alex e Mendes, os olhos injetados. Este e o seu gênio me fazendo esperar. Mendes olhou para o relógio, inabalável. Aguarde. Victor. Você não está em posição de ditar termos. O sino da porta do café tocou. Um homem entrou. Ele vestia um uniforme de entregador, um capacete sob o biraco. Seus olhos percorreram o local até encontrar a mesa. Ele caminhou calmamente em direção a eles. Vitor o viu. Seus olhos se arregalaram. Um silêncio denso caiu sobre a mesa. Victor Sancho Sang Dealer. Now. Não pode ser. Victor Cicero. A voz carregada de incredulidade. Ele fixou o olhar no rosto de Léo. O mesmo rosto do entregador que ele havia humilhado semanas atrás. O mesmo uniforme. Léo parou na frente da mesa. Ele olhou para Vitor, um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvando seus lábios. Senhor Vitor. Prazer em revê-lo. A voz de Léo era calma, controlada. Vitor se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. O que você está fazendo aqui? Onde está Veritas Code? Isso, e uma armação. Seu rosto estava vermelho de fúria e humilhação. Mendes se intrometeu, sua voz firme. Victor. Santis. Este o homem. Este o Veritas Code. Vitor olhou para Mendes, depois para Alex, que apenas assentiu, seu rosto pálido. Um entregador. Vocês estão me dizendo que a salvação da Tecnova é... Ele. Vitor apontou para Léo, descrença total em sua voz. Você e um ninguém. Léo se sentou na cadeira vazia, calmamente. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Seus olhos encontraram os de Vitor. As palavras doem. Não e, Senhor Vitor, especialmente quando são ditas com tanto desprezo. Não temos tempo para joguinhos. Entregador. Vitor cuspiu, tentando recuperar o controle. Se voce tema soluco, diga. Qual e o seu preço? Léo riu, um som suave e sem humor. Meu preço ele é alto, Senhor Vitor. Muito alto. Ele olhou para Mendes, depois para Alex. Primeiro, eu terei controle total sobre o projeto de reengenharia do algoritmo. Minha palavra será final. Nenhuma interferência, Victor Bufu. Controle total de entregador. Isso é absurdo. Absurdo, e ver sua empresa de bilhões afundar por orgulho. Mendes retrucou, olhando para Vitor. Continue, Senior Veritas Code. Segundo, Leo continua, ignorando Victor. Minha remuneração será 50 milhões de reais. Metade adiantado. Não negociável. Vitor soltou uma exclamação de choque. 50 milhões, isso e um roubo. Ou a falência da sua empresa, Léo disse, as palavras como lâminas de gelo. A escolha e sua. Mendes olhou para Vitor. Vitor, você sabe que não temos escolha. Terceiro, Léo disse, inclinando-se ligeiramente, sua voz abaixando-se, tornando-se mais intensa. Vote, Sr. Victor. Fará uma desculpa pública. Para mim. Pela humilhação. Pelo desprezo. Em um comunicado à imprensa. Declarando que reconheceu seu erro de julgamento. O rosto de Vitor empalideceu ainda mais. A desculpa pública. A Himmelheo. Suas piores palavras voltando para assombrá-lo. Eu nunca farei isso. Ele bateu na mesa. Então. A Tecnova afunda. Senhor Vitor, Léo disse, o tom inalterado. A escolha é sua. Seu orgulho. O seu império. Vitor se sentou lentamente, a raiva fervendo em seus olhos. Mas uma verdade brutal se impôs. A empresa estava em suas últimas. Mendes o observava com um olhar de aprovação silenciosa para Léo e desespero por Vitor. Victor Resper Fundo, os punhos cerrados. Ele olhou para Léo, um ódio profundo borbulhando. Eu aceito seus termos, Vitor disse, a voz trêmula de raiva contida. Ele mal conseguia pronunciar as palavras. Léo assentiu, uma pequena faísca de triunfo em seus olhos. A primeira etapa da vingança estava completa. Vitor havia engolido seu orgulho, e era apenas o começo. Quero acesso irrestrito a todos os registros de código-fonte. Logs de transação e infraestrutura de rede. Agora. Léo declarou, seus olhos varrendo a sala de servidores da Tecnova. Sua voz era autoritária.
Vitor estava ali, ao lado de Mendes e Alex, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desagrado. Você não tem autoridade para isso. Entregador, Vitor retrucou, sua voz carregada de veneno. Sou o CEO. E não vou entregar as chaves do meu império a você. Mendes interveio, sua voz cortante. Ele tem. Victor. Só os termos. Você assinou. De a ele o que ele pede. Vitor cerrou os dentes. Ele assentiu com a cabeça para um dos técnicos. De a ele. Mas eu não gosto disso. Léo ignorou Vitor. Ele se voltou para Alex e Ana. Vocês dois vão liderar a equipe. Vou precisar de relatórios diários de status. E de uma equipe de segurança dedicada apenas ao monitoramento da integridade dos dados durante minha intervenção. Alex assentiu, um brilho de admiração em seus olhos. Ana parecia aliviada por ter uma direção clara. Eu não confio nele, Vitor murmurou para Mendes. Mas Léo ouviu. Léo virou-se para Vitor. Sua confiança não é necessária. Sua obediência, sim. Quer a solução ou quer continuar assistindo sua empresa desmoronar? Victor não respondeu. Ele apenas virou as costas, saindo da sala com raiva. Dias se passaram. Léo mergulhou no código da Tech Nova, uma verdadeira teia de aranha de complexidade. Ele trabalhava incansavelmente, seus dedos voando pelo teclado, enquanto equações e diagramas preenchiam as telas. Alex e Ana, fascinados, observavam sua metodologia, aprendendo mais em dias do que em meses. Ele está reescrevendo sessões inteiras. Alex sussurrou para Ana. Now isso é um patch. Ele está encontrando a raiz de tudo. Mas ele disse que era uma solução provisória. Ana lembrou. Sua voz baixa. Léo se virou para eles. Encontrei um ponto de estrangulamento principal. Uma vulnerabilidade que o algoritmo explorou para seu redirecionamento de energia. Posso isolá-lo e construir um firewall interno. Mas isso não é a cura. E apenas um band-aid gigante. Ele se levantou, caminhando até uma tela grande. A Tech Nova vai parar de sangrar bilhões. As transecos se estabilizarão. Vocês terão tempo para respirar. Ele olhou para Alex. Mas a raiz do problema está na arquitetura inicial. Corrigir isso exige tempo. E cooperação. Ele lançou um olhar significativo. Vitor, alertado por Mendes, entrou na sala de servidores. Ele observou Léo, que digitava freneticamente. Está pronto? Vitor perguntou. Sua voz tensa. Léo assentiu. O patch está pronto para ser implementado. As perdas serão contidas em algumas horas. Ele olhou para Vitor. A empresa vai respirar. Por enquanto. Vitor caminhou até a tela, onde as projeções começaram a mostrar uma estabilização, um lento retorno ao ponto zero de perdas. Um alívio visível inundou seu rosto, mas a desconfiança ainda estava lá. Então, está resolvido? Vitor perguntou. Não, Léo respondeu. Sua voz firme. Está estabilizado. A correção definitiva exigirá uma reengenharia completa do seu algoritmo central. Isso levará meses. E exigerá a confiança e a cooperação plena de todos. Especialmente a sua, Sr. Vitor. Sem isso, o sistema continuará vulnerável no longo prazo. Vitor engoliu em seco. A empresa estava salva, mas a um preço. E a salvação completa dependia de uma confiança e cooperação que ele desprezava. Léo havia entregado a Vitor um resgate, mas também um lembrete doloroso de seu próprio orgulho. A faca estava virada para o ego de Vitor. Alex. Um momento. No meio escritório. A voz de Victor sugelara através do interfone. Alex sentiu um aperto no estômago. Ele estava exausto, mas a estabilidade trazida por Léo era inegável. Alex entrou no escritório de Vitor. O CEO estava em sua mesa, os dedos tamborilando. Sente-se, Alex. Vitor apontou para a cadeira. Você tem trabalhado muito bem. Com ele. A última palavra saiu com desdém. Sim, senhor. Leo e Berlante. Ele estabilizou as perdas, Alex respondeu, sem hesitar. Vitor estreitou os olhos. Estabilizou. Mas não resolveu. Não, e a solução definitiva ainda está com ele. E eu não confio nele. Ele é um mercenário. Um oportunista. Alex sentiu um desconforto. Ele está seguindo os termos. Ele está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho. Ele está nos chantageando. Vitor bateu na mesa. Ele quer mais dinheiro. Mais controle. Eu preciso da solução completa. E não nas mãos dele. Preciso que seja da Tech Nova. O que o senhor quer dizer? Alex perguntou. Uma premonição sombria se formando. Vitor inclinou-se para a frente, sua voz baixando. Voce esta perto dele.
Você tem acesso ao trabalho dele. Aos rascunhos. Eu quero que você consiga o resto. O algoritmo final. Os princípios por trás da reengenharia. Alex sentiu um choque. O senhor quer que eu roube o trabalho dele? Sua voz soou incrédula. Não e roubar. E recuperar o que é nosso por direito. A Tecnova está pagando por isso. Paguei 50 milhões por isso, ele está apenas adiando. E então, quando tivermos, você o desacredita. Encontre falhas. Diga que ele não é o que parece. Victor fez uma pausa, fixando Alex. Haverá uma grande recompensa para você. Alex. Uma promoção. Um bônus que mudará sua vida. E você será o herói que salvou a Tecnova, não o entregador. Alex sentiu uma onda de náusea. Victor estava pedindo que ele traisse a única pessoa que havia dado uma esperança real à empresa. Senhor Victor, isso não é certo. O trabalho dele é essencial. Ele nos salvou de uma falência iminente. Certo, errado, Alex. Estamos falando de bilhões da sobrevivência desta empresa da sua carreira. Você está me desafiando. Victor rosnou. Sua voz baixa e perigosa. Pense no seu futuro aqui. Pense no que acontece com quem não joga junto. Alex se levantou. Seu rosto estava pálido, mas sua voz era firme. Eu não posso fazer isso, Sr. Victor. Meu futuro não vale a minha integridade. Léo está sendo justo. Ele está nos dando tempo. E ele é a única pessoa que realmente entende o problema. Victor cerrou os punhos. Então, você escolhe um entregador em vez da sua empresa, da sua lealdade. Eu escolho o que é certo, senhor, Alex respondeu. Seus olhos fixos nos de Victor. E o certo é que ele está nos salvando. O senhor não está vendo isso. Victor se recostou na cadeira, um ódio frio em seus olhos. Saia daqui, Alex. Agora. E pense muito bem nas suas escolhas. Alex saiu, o coração batendo forte. Ele sentiu o peso da ameaça de Victor, mas também uma convicção. Ele pegou seu telefone. Digitou o número de Léo. Senhor, preciso falar com você. E urgente. Victor. Ele tentou me subornar. Ele queria que eu roubasse seu trabalho e o desacreditasse. A voz de Alex estava carregada de tensão. Léo ouviu em silêncio do outro lado da linha. Interessante, ele disse, a voz calma. Uma sombra de satisfação passou por seus olhos. Victor havia cometido um erro. Um erro previsível. Que inferno, e isso CEO da Tecnova tenta sabotar Salvador da empresa. Victor gritou, jogando o tablet contra a parede. A tela se estilhaçou. Quem vazou isso? A porta de seu escritório se abriu abruptamente. Mendes entrou, o rosto lívido. Victor, voce esta loco os jornais, a televisão. Está em todo lugar aquele artigo sobre você tentando subornar Alex para roubar o trabalho de Veritas Code. E real. Victor Leventhus, os Alhos Inditados de Fúria. Isso e uma mentira, uma armação. Eles estão tentando me derrubar. Uma mentira que Alex confirmou, aparentemente, Mendes disse, sua voz fria. O artigo cita fontes internas próximas à investigação. E Alex está sendo elogiado por defender a integridade ética da empresa. Alex, aquele traidorzinho. Victor rangeu os dentes. Ele fez isso, ele foi quem vazou. O artigo também detalha a sua humilhação pública do entregador. Aquila cena no segueu. Victor. Ela está sendo recontada, detalhe por detalhe, como um exemplo da sua arrogância cega. Mendes balançou a cabeça, descrença em seu olhar. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. A Himmelheo. A sua própria voz. As palavras que ele havia proferido. Elas estavam sendo usadas contra ele. Ele pegou o telefone, as mãos tremendo. Ligou para Alex. Alex voce me traio voce vazi para a imprensa. Do outro lado da linha, a voz de Alex estava calma. Senhor Victor, eu o avisei que não faria o que o senhor pediu. E eu avisei a Léo o que o senhor tentou fazer. Léo aquele. Entregador, ele está por trás disso. Victor gritou, a raiva se misturando ao pânico. Ele e o Veritas Code, Senhor Victor. E ele não tolera traição. Especialmente quando vem de quem o humilhou. Alex desligou a chamada. Victor jogou o telefone na mesa. Ele está me destruindo. Aquele entregador. Mendes Kamen who ate Victor, a Expresso Syria. Sua reputação, Victor, está em pedaços. A Tecnova não pode se dar ao luxo de ter um CEO com esse tipo de escândalo. Os acionistas já estão em pânico. Eles estão pedindo sua cabeça. Não, eu não vou cair, eu não vou deixar que ele vença. Victor berrou. Seu rosto contorcido. Eu sou o CEO, eu construí esta empresa. E ele a salvou. E agora, ele está expondo a sua podridão. Mendes retrucou, sem compaixão. Seu ego está destruindo tudo, Victor.
O artigo também sugere que a solução provisória que salvou a empresa foi desenvolvida por Veritas Code e que você tentou se apropriar dela. Isso e máfia corporativa. Vitor sentiu um suor frio escorrer pela testa. Ele viu manchetes em outros tabletes de funcionários. O CEO arrogant que Ryu do Genio. Tech Nova, orgulho precede a queda. Ele desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. A imprensa, antes sua aliada na construção de sua imagem, agora era seu carrasco. A figura do entregador, antes objeto de seu desprezo, agora pairava sobre ele como uma sombra. Naquele momento, Léo, em seu escritório temporário na Tech Nova, lia um dos artigos em seu próprio tablet. Um pequeno sorriso gelado iluminou seu rosto. Vitor havia recebido uma dose de sua própria medicina, amplificada pela máquina da mídia. A humilhação estava completa. A lição de humildade estava apenas começando. A partir de hoje. Sr. Veritas Code tem controle total sobre o projeto do algoritmo. Samexicos. Mendes declarou. Sua voz seria, olhando para a equipe de engenheiros reunida na sala de reuniões. Vitor estava presente, pálido e silencioso, sentado no canto. Léo se levantou. Seus olhos varreram os rostos na sala. Obrigado, Sr. Mendes. Eu não falharei. Ele olhou diretamente para Vitor. Para começar, os antigos chefes de departamento, Sr. Silva e Sra. Costa, estão afastados deste projeto. Seus métodos provaram ser ineficazes. Silva, um dos puxa-sacos de Vitor. Leventaus. Afastados. Com que autoridade somos funcionários seniores? Com a minha autoridade, Léo respondeu, sua voz firme. E com o aval da diretoria, pelo que entendo. Vocês tiveram sua chance. Agora, e a minha vez. Vitor tentou intervir. Isso e um ultraje, eles são os melhores. Sua voz era fraca, quase inaudível. Mendes lançou um olhar cortante para Vitor. Santis Victor. Suas decisões nos levaram ao fundo do poço. Agora, este é o time de Léo. Léo se voltou para Alex e Ana. Alex, você liderará a equipe de análise de fluxo de dados. Ana. Voce supervisionara a implementação dos novos módulos de segurança. Quero relatórios diários detalhados. Precisamos de transparência total. Alex assentiu, um novo fogo em seus olhos. Sim, senhor. Começaremos agora. Ana também parecia revitalizada. Podemos fazer isso, Léo. Como sua orientaco. Não ha orientaco. Há um objetivo, reestruturar este algoritmo do zero, Léo corrigiu. Ele não está apenas quebrado. Sua fundação está viciada. Precisa ser reconstruído para ser resiliente. Eu vou reescrever o core. Vocês farão o trabalho de campo. Um engenheiro mais jovem, que antes parecia cético, perguntou, senhor, o código é massivo. Reescrever tudo. Isso levará anos. Não temos anos, Léo respondeu, uma calma perturbadora em sua voz. Temos semanas, talvez meses. Será um trabalho intenso. Vocês verão o que é possível quando a matemática e a determinação SNM. Victor, do canto da sala, observava. Ele tentou chamar a atenção de alguns de seus antigos subordinados. Vocês não vão aceitar isso. Um entregador no comando, mas ninguém respondeu. Os engenheiros estavam absortos nas palavras de Léo. Na clareza de suas instruções. Léo pegou um marcador e foi até a lousa. Começou a desenhar diagramas complexos. O problema é que o algoritmo foi construído para priorizar a velocidade em detrimento da verificação. Isso criou atalhos lógicos que, com o tempo, se transformaram em buracos negros de dados. Ele explicou os princípios do novo design. Os engenheiros, que antes estavam desconfiados, agora se inclinavam para frente, absorvendo cada palavra. A genialidade de Léo era inegável. Sua capacidade de simplificar o complexo, de enxergar a essência do problema, era hipnotizante. Precisamos de uma arquitetura que se autoverifique constantemente, não que se auto-otimize para desviar, Léo concluiu. E isso exige um novo paradigma. Estão prontos para construir isso comigo? Houve um coro de sim, senhor, e estamos prontos. A lealdade da equipe havia mudado. Eles viram em Léo não um oportunista, mas um líder com uma visão. Vitor sentiu uma pontada no peito. Sua empresa, sua equipe, sua influência, tudo estava sendo arrancado dele, pedaço por pedaço. Ele se viu isolado, um rei sem coroa. A votação foi unânime. Mendes declarou. A voz ressoando pela sala de reuniões. Ele olhou para Vitor, que estava em choque, o rosto lívido. Victor, você está destituído. Suas credenciais de acesso à Tech Nova serão revogadas imediatamente. Vitor tentou falar.
Suas lábios tremeram. Nenhum som saiu. Ele observava Léo, que permanecia calmo. Uma presença imponente. Mendes continuou. O conselho, em caráter emergencial, nomeia o Sr. Veritas Code como CEO interino da Tecnova. Ele guiara a empresa através deste período de reestruturação. Mendes fez um gesto para Léo. Léo se levantou. Seus olhos encontraram os de Vitor. Um olhar frio. Samamoko. Agradeço a confiança do conselho. Minha prioridade será a estabilidade e a integridade do algoritmo. E, consequentemente, da Tecnova. Vitor soltou um grunhido, uma mistura de raiva e desespero. Ele tentou se levantar, mas suas pernas vacilaram. Vitor, por favor, acompanhe nossos seguranças até a saída, Mendes disse, sem um pingo de calor em sua voz. Não queremos um espetáculo. Dois seguranças se aproximaram de Vitor. Ele olhou para eles, depois para os acionistas que antes o reverenciavam. Todos o observavam com desprezo. Sua mente tentou resistir. Mas seu corpo cedeu. Ele se sentia uma casca vazia. Minha empresa, Vitor sussurrou, sua voz embargada, enquanto os seguranças o guiam para fora. Ele lançou um último olhar para Léo, que o ignorou, já conversando com Alex e Ana. Léo se voltou para a equipe restante. Alex, Ana, vocês só agora chefes de departamento. Precisamos de uma auditoria completa de todas as operações financeiras. Quero todas as contas de Vitor investigadas. Cada transação, cada desvio. Alex assentiu. Sua expressão seria: Serafita Leo. Temos todas as provas. E a partir de agora, Léo continuou. Sua voz ganhando forca. A Tecnova operara com total transparência. Qualquer tentativa de esconder informações, de manipular dados, será tratada com a máxima severidade. Mendes assentiu, observando Léo com admiração. Ele e o líder que precisamos. Léo caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar onde Vitor sempre se sentava. Ele colocou suas mãos sobre a superfície polida. O poder da Tecnova agora estava em suas mãos. Nossa primeira prioridade e o algoritmo principal. Léo disse. Não podemos mais adiar a reengenharia. Quero um cronograma de 3 meses para a implementação da solução definitiva. Sem falhas. Os engenheiros, que antes estavam desanimados, agora se sentiam revigorados. Léo havia não apenas salvado a empresa, mas a havia purificado. A cultura de medo e arrogância de Vitor estava sendo varrida. Vitor, do lado de fora do prédio, observava os seguranças mudarem os códigos de acesso. Suas chaves não funcionavam. Seus privilégios haviam desaparecido. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Era o fim. Sua vida, seu império. Sua identidade. Tudo havia sido tirado por um homem que ele considerava um zero. Ele não podia mais entrar. No andar de cima, Léo estava dando as ordens, sua voz firme. A empresa de Vitor, sua empresa, estava nas mãos do entregador que ele desprezou. O esmagamento era completo. Chegou o dia. Léo declarou, sua voz firme, preenchendo a sala de conferências da Tecnova. Dezenas de acionistas, membros do conselho, Alex e Ana, e a equipe de engenharia principal estavam presentes. Todos os olhares estavam fixos em Léo. Mendes assentiu, a tensão em seu rosto evidente. A Tecnova depende disso. Léo. Eu sei, Mendes. E não falharemos, Léo respondeu. Ele caminhou até um painel de telas gigantes. Nos últimos 3 meses, minha equipe e eu reestruturamos o algoritmo central da Tecnova. Não foi uma correção, mas uma reconstrução. Um dos acionistas, o Sr. Rocha, perguntou. Você garante que não haverá mais desvios, que a segurança será absoluta? Sua voz era carregada de ceticismo. Léo olhou para ele. Garantir absoluto e uma ilusão. Mas posso garantir resiliência e integridade sem precedentes. O antigo algoritmo priorizava a velocidade. O novo prioriza a verificação constante. Ele gesticulou para a tela principal, onde uma rede complexa de linhas e nos brilhava. Alex, de seu lugar, acrescentou, o novo sistema não apenas identifica desvios. Mas preve potenciais vulnerabilidades ontes que se tornam críticas. E uma arquitetura de autoauditoria continua. Seus olhos brilhavam de orgulho. E quanto à eficiência, perderemos velocidade de transação? A senhora Castro perguntou. Sua voz direta. Pelo contrário, Léo respondeu. Ele ativou uma simulação em uma das telas. O novo algoritmo elimina os atalhos lógicos que o tornavam vulnerável, otimizando o fluxo de dados através de rotas matematicamente comprovadas como mais seguras. Ele mais rápido e mais seguro. Ele mostrou gráficos comparativos.
As linhas do novo algoritmo eram mais estáveis, mais permissíveis. Os acionistas observavam, alguns com a boca ligeiramente aberta. Isto, impressionante, Mendes murmurou, a incredulidade em sua voz. Você conseguiu fazer em 3 meses o que ninguém mais sequer sonhou. Léo assentiu. O problema estava na premissa. Uma vez que a premissa é corrigida. A Silico S. Destebra. Implementamos um sistema de identificação de anomalias por probabilidade reversa que detecta qualquer comportamento fora do padrão, não importa quão pequeno seja. Ana, que estava digitando em um console, disse. Concluímos os testes de estresse em ambiente controlado. Milhões de transecos simuladas, milhões de tentativas de ataque. O algoritmo resistiu. Nenhuma anomalia detectada. O silêncio na sala foi quebrado por um aplauso hesitante, que rapidamente se espalhou. Os acionistas se entreolharam, um alívio imenso inundando seus rostos. A Tecnova estava salva. E em um nível que eles não esperavam. Você transformou uma crise em uma inovação, a senhora Castro disse, sua voz cheia de admiração. Este novo algoritmo não apenas corrige o problema. Ele nos eleva. E um novo padrão de mercado. E o que a Tecnova sempre deveria ter sido, Léo retrucou, sua voz calma. Ele olhou para o fundo da sala, para o assento vazio onde Vitor costumava se sentar. Uma sombra de satisfação passou por seus olhos. Ele havia entregue não apenas uma solução, mas uma obra-prima de engenharia matemática. A Tecnova estava renascendo das cinzas da arrogância de Vitor. Ele será preso. Uma voz gritou da multidão de repórteres, suas perguntas se atropelando. O palco da Tecnova estava em alvoroço após a saída forçada de Vitor. Léo permaneceu no púlpito, os documentos de Vitor ainda espalhados. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. As autoridades já foram notificadas, Léo declarou, sua voz alcançando cada canto do auditório. Todas as provas, incluindo registros de desvio e as gravações, estão sendo entregues à polícia. A Tecnova vai processá-lo. Outra voz, mais insistente. A Tecnova buscará justiça em todas as esferas cabíveis, Léo respondeu. As ações de Vitor causaram danos substanciais à empresa e aos seus acionistas. Ele enfrentará as consequências legais e financeiras de sua conduta. Um flash de câmera disparou na frente. E quanto ao futuro da Tecnova com esse escândalo? O futuro da Tecnova é construído sobre integridade, inovação e liderança ética, Léo afirmou, sua voz soando com uma autoridade inabalável. O escândalo foi o último ato de uma gestão falha. Agora, a página foi virada. Nosso novo algoritmo redefine os padrões de mercado. Nossa equipe está fortalecida. Nossa visão é clara. Ele olhou para a equipe de engenheiros na primeira fila, para Alex e Ana. Eles assentiram, seus rostos mostrando uma mistura de alívio e determinação. Vitor tentou desacreditar meu trabalho, meu caráter. Ele tentou subornar meus colaboradores, Léo continuou. Ele usou sua posição para abuso. Mas a verdade prevaleceu. A competência falou mais alto do que o orgulho. Lá fora, Vitor era algemado por 2 policiais. Os alhos ergalados de pânico. Isso e um erro. Eu sou o Vitor. Vocês sabem quem eu sou. Ele gritava, tentando se desvencilhar, mas os policiais o mantinham firme. Uma pequena multidão se formou, celulares gravando a cena. A vergonha pública de Vitor era imensa. Dentro do auditório, Léo observava a imagem de Vitor, que aparecia em uma das telas laterais, transmitida ao vivo por um canal de notícias. Ele não demonstrou emoção. A Tecnova e um exemplo de que o talento não tem uniforme, não tem título predefinido. Ele surge da necessidade, da dedicação e da capacidade de resolver problemas reais, Léo declarou, suas palavras cheias de um significado profundo. Victor me chama de Zero de Ningum. Hoje, ele está pagando o preço de seu julgamento. Ele fez uma pausa, fixando o olhar em cada jornalista. Humildade e o verdadeiro pilar do sucesso. A arrogância, como vimos hoje, leva à ruína. Vitor escolheu o caminho da destruição. Agora, ele colhe o que plantou. Os repórteres se apressaram em gravar a declaração final de Léo. Sua voz era a voz da justiça, da vingança calculada. A sentença de Victor não era apenas legal, era moral. Pública e irreversível. Léo se virou, desceu do púlpito e caminhou até Mendes. A coletiva de imprensa está encerrada. Preparem os comunicados oficiais. A Tecnova tem muito trabalho pela frente. Mendes assentiu, apertando a mão de Léo. Voce fez trabalho extraordinário, Leo. De todas as formas. Léo olhou para a câmera principal, ainda ligada. Um brilho de satisfação, frio e preciso, passou por seus olhos.
Vitor estava em seu caminho para a prisão, sua reputação em ruínas. A vingança, meticulosamente planejada, estava completa. Os lucros do último trimestre superaram todas as expectativas. Mendes sorriu, olhando para Léo na sala de reuniões. O novo algoritmo e um sucesso absoluto. A Tecnova está prosperando como nunca antes. Alex e Ana assentiram, seus rostos orgulhosos. Léo assentiu. Os números falam por si. A reestruturação foi eficaz. E o conselho está pronto para torná-lo CEO permanente. Mendes continuou, uma sugestão em sua voz. Você salvou a empresa. Votia elevou. Leo Balanco a Cabica. Calmamente. Minha missão era clara. Resolver o problema e expor a corrupção. Ambas as partes foram cumpridas. O papel de CEO, com todas as suas responsabilidades administrativas e políticas, não e onde minhas habilidades são melhor utilizadas. Alex olhou para Léo, surpreso. Você não vai aceitar o cargo, Léo. Minha paiseo esta na matemática, na inovação pura, Leo respondeu. Eu aceitaria o cargo de diretor de inovação ou chefe de pesquisa. Um papel onde eu possa continuar a desenvolver algoritmos, a desafiar os limites. Não um cargo administrativo. Ana sorriu. Isso então. Voce. Eu entendo. Mendes refletiu por um momento. Um diretor de inovação com salário e controle sem precedentes. Parece um bom acordo. E quem assumiria a cadeira de CEO? Alex Ana. Vocês dois só a nova liderança. Sua integridade e conhecimento são inegáveis, Léo declarou. A Tecnova precisa de uma gestão colaborativa, não de um único ego. Alex e Ana trocaram olhares, a surpresa e a responsabilidade em seus olhos. Nos aceitamos o desafio, Léo, Alex disse. Sua voz firme. Anos se passaram. Em uma reportagem de um canal de notícias financeiras. Um gráfico mostrava a Tecnova como líder de mercado, com um algoritmo reconhecido globalmente por sua segurança e inovação. A reportagem elogiava a gestão ética e visionaria de Alex e Ana, e o gênio matemático por trás das cortinas, o lendário Veritas Code, que continuava a produzir avanços tecnológicos que mudavam o mundo. A câmera mudou para uma pequena pousada em uma cidade costeira decadente. Vitor estava lá. Ele não era mais o CEO arrogante. Era um homem envelhecido, com roupas surradas, limpando mesas. Sua barba estava desgrenhada, seus olhos vazios. Ele se movia lentamente. A hora de poder completamente de sopra caída, client reclamou. Minha conta está errada. Você me roubou, velho. Vitor encolheu-se, murmurando desculpas. Ele se curvou. A cena era patética. A reportagem continuou, sem menção a Vitor. A vida dele se tornou uma nota de rodapé esquecida na história da Tecnova. Ele foi julgado, condenado por desvio de fundos e má conduta corporativa. Perdeu todo o seu patrimônio. Ninguém se importava mais com suas antigas glórias. Ele era um homem quebrado, uma sombra de si mesmo, vivendo na miséria. Léo. Em seu novo laboratório de pesquisa dentro da Tecnova, trabalhava em uma nova série de equações. Ele não buscava mais o reconhecimento público, mas a satisfação da descoberta. A vingança estava completa. Vitor havia recebido sua punição final, o esquecimento e a insignificância, assistindo de longe ao triunfo daquele que ele havia tentado esmagar. A justica, implacável e precisa como a matemática, havia sido servida.